2 Coríntios 4, verso 7 diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não da nossa parte. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Pois nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Lutas e aflições existem, mas elas não podem derrotar a nossa esperança, a nossa fé, e disso vem a nossa coragem. Um pregador do passado, Tozer, escreveu: parte do milagre da graça é que vasos quebrados podem ser totalmente restaurados, com maior capacidade do que antes, simplesmente porque o servo de Deus não pode ser destruído. Se você é um vaso quebrado, e às vezes a gente se sente não um vaso quebrado, só caquinho no chão, não é verdade? Então eu quero dizer para você: Deus não terminou a sua obra na minha vida e na sua vida. Segunda coisa que Paulo vai falar é que a gente precisa ter paciência na tribulação e precisa perseverar na oração. Como viver alegria na esperança e firmeza na tribulação sem uma vida de oração inabalável? Eu quero dizer para você que é impossível. É impossível a gente viver alegria e viver perseverança, paciência, se a gente não tiver fincado, firmado na oração. Não tem jeito, queridos, pois é na comunhão pessoal com o Senhor que os nossos olhos são abertos. É na comunhão pessoal com o Senhor que o nosso coração fica sensível às visões da esperança. É na intimidade da presença de Deus que a alegria pode invadir o nosso coração. É interessante como Deus faz. Há coisas que são inexplicáveis, queridos. Não dá para entender. Quando às vezes a gente entra na presença de Deus, e se você é uma pessoa que tem intimidade com o Senhor, eu não estou falando orar como quem cumpre uma tabela, tá? Que tem horário A, B, C, mas não tem vida, não tem intimidade, não tem comunhão, porque oração é intimidade com Deus, é conversar com Deus. Eu falo, mas Ele também fala comigo. Oração é via de mão dupla, não é simplesmente eu fazer um recitativo na presença de Deus, é aprender a ouvir a voz do Espírito no nosso coração. Eu falo, mas eu quero as respostas. Eu gosto de anotar no meu caderno de oração o que eu falei com Ele, mas eu ponho um traço e escrevo resposta, e fico buscando de Deus respostas, e eu anoto as respostas, porque é importante, porque isso me traz esperança, isso me traz alegria. E às vezes quando eu folheio aquele caderno, e eu estou dizendo, olha, Deus já falou, Deus falou de novo. Algumas vezes eu marco do lado da Bíblia, coloco a data e digo, Deus usou esse versículo para me responder a isso. Queridos, quando eu estou folheando a Bíblia, aí eu vejo aquilo, eu leio, eu digo, que coisa, aconteceu e aconteceu de novo, e isso me traz esperança e traz alegria. Não dá para a gente enfrentar o vale, nem os gigantes, se a gente não tiver intimidade com Deus na oração, porque às vezes lá dentro daquele momento de comunhão, coisas extraordinárias de Deus acontecem.
coisas extraordinárias de Deus. Às vezes, manifestações do poder do Espírito Santo acontecem. Às vezes, revelações do Senhor acontecem. Às vezes, o toque de Deus é percebido. Às vezes, o abraço de Jesus é sentido. Às vezes, algo que a gente não sabe explicar vem sobre nós. E a alegria de Deus está sobre nós. John Wesley fala sobre uma experiência que ele teve numa casa, num culto de oração, com 3 pessoas, que mudou a sua vida. E ele escreve nos seus diários a respeito desse encontro com Deus naquele dia, e ele não sabe explicar o que aconteceu, porque eu acho que não teve nenhum ato visível. Ele diz assim: eu fui invadido por ondas do amor de Deus, e as ondas do amor de Deus encobriam a minha vida. Ele não sabia explicar o que era isso. Eu não sei, você sabe o que é onda do amor de Deus? Eu não sei, né? Mas aquele mover do Senhor passou. E queridos, é assim que acontece. Às vezes a gente não tem resposta, não tem explicação, não teve uma visão, não apareceu um anjo, não ouviu uma voz como voz de muitas cachoeiras, como diz a Bíblia, mas a presença do Senhor se revelou, e isso foi suficiente. E a gente sai renovado na graça. Algumas vezes, alguns pastores vêm, ligam para mim para falar: pastor, estou passando por essa crise, tenho que tomar uma decisão, o que é que o senhor me aconselha? Eu digo assim: sobe na montanha e não sai de lá enquanto Deus não falar com você. Esse subir na montanha é uma figura de linguagem, não é que ele tem que subir numa montanha literal. Ou seja, vai para o teu canto, busca a face do Senhor, porque Ele é o Senhor da tua vida e Ele vai falar com você. E é interessante como Deus faz isso. Ele fala conosco e ainda confirma. E Ele testifica. Às vezes você vem num culto e Deus falou exatamente. Já aconteceu isso? Você ouviu a voz de Deus e de repente o Espírito Santo repete tudo igualzinho para você no culto que você assistiu. Se não for aqui, Deus vai fazer você ouvir alguma coisa. Ou vai chegar alguém e vai dizer a mesma coisa que você ouviu de Deus. Porque Deus trabalha assim, dizendo: sou eu que estou cuidando de você. Está entendendo? E aí, queridos, a alegria enche o nosso coração, não pelas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, porque muitas vezes nós vamos chorar por elas, mas pelas coisas que já vimos pela fé e cremos que o Senhor vai fazer. Davi não iria com a sua pedrinha enfrentar um gigante, se ele não tivesse plena confiança que o Deus que não falhou no passado não ia falhar agora outra vez. E é por isso que ele tem a coragem de enfrentar essas batalhas.